o versículo 4, mas nós vamos, no decorrer da mensagem, trabalhar em todo o capítulo 18. Mas eu quero ler com vocês o versículo 4, que o Senhor diz: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Repita comigo, diga: a alma que pecar, essa morrerá. Pessoal lá da galeria, diga: a alma que pecar, essa morrerá. Pessoal aqui de baixo: a alma que pecar, essa morrerá. Amado Deus, querido Pai, fala conosco nesta noite através desta mensagem, Senhor, de tal maneira que gere uma transformação consistente, gere conversão, arrependimento e salvação nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, eu quero falar o que todo pecador precisa ouvir. Este é o tema da mensagem. O que todo pecador precisa ouvir. Meus irmãos, não há nada mais devastador, mais cruel, mais destrutível, mais tenebroso na vida do homem do que o pecado. O pecado é devastador. O pecado destrói o homem. O pecado leva o homem à morte. O pecado separa o homem de Deus. E o profeta Ezequiel, ele foi um homem de Deus que viveu 600 anos antes de Cristo. Viveu então 600 anos antes de Cristo. E poucos na Bíblia, como Ezequiel, entenderam plenamente a gravidade do pecado do homem. Poucos profetas na Bíblia, poucos homens na Bíblia entenderam como Ezequiel entendeu claramente o problema do pecado. A missão dele foi ajudar o povo de Israel, o povo de Deus, no Antigo Testamento, a entender a gravidade do seu pecado. E Ezequiel pregou para eles no cativeiro. E a razão pela qual eles foram para o cativeiro foi exatamente por causa dos seus pecados. E Ezequiel está lá, numa terra estrangeira, lá na Babilônia, pregando e profetizando para este povo. Deus permitiu que Ezequiel fosse para o cativeiro, para ele compreender a gravidade do pecado, tanto do povo quanto o pecado dele, e assim alertar o povo de Deus quanto esta maldade que é o pecado. Portanto, a mensagem de Ezequiel, trazendo para o nosso contexto, embora sejam contextos diferentes, mas o princípio é o mesmo, a mensagem é a mesma, tanto serviu para aquele povo, como serve para nós, e eu acredito que até mais ainda para nós, mais ainda para esta geração. Então nós vamos aprender com Ezequiel e compreendermos a gravidade do pecado e a necessidade do homem em se arrepender e entregar a sua vida para Jesus. Amém? O teor da mensagem de Ezequiel, nesse capítulo, tem 3 pontos. Ezequiel fala da justiça de Deus, do julgamento de Deus e da misericórdia de Deus. Esses 3 pontos são imprescindíveis todo homem entender. Todo homem precisa entender que Deus é santo. Diga: Deus é santo. Quando nós falamos sobre a santidade de Deus, nós estamos falando também a respeito da justiça de Deus. Então Deus é santo. O que significa que Deus é santo?
que ele é moralmente puro, perfeito, imaculado, incorruptível, irrepreensível, impecável, separado de tudo e acima de tudo o que é imperfeito e injusto. Isso fala da santidade de Deus. A segunda coisa que nós precisamos entender a respeito de Deus, que Deus é justo. Diga, Deus é justo. O que significa isso? Que Deus ele age no mundo, ele trata cada pessoa de acordo com as normas e exigências da perfeição da sua própria natureza. Qual é a natureza de Deus? A natureza de Deus é de santidade. A natureza de Deus é de pureza. A natureza de Deus é luz. Por essa razão, por causa da natureza de Deus, que ele é um ser perfeitamente santo, perfeitamente puro, perfeitamente justo. Por essa razão, Deus castiga todos os incrédulos quanto o seu próprio povo. Tanto os incrédulos quanto o próprio povo de Deus é repreendido, é julgado e é castigado de acordo com as exigências e a perfeição da natureza de Deus. Deus é reto em todos os seus caminhos e juízos. E ele não inocenta, mas ele pune o culpado. Ele pune o pecador. A justiça de Deus demanda que ele puna tudo aquilo que é injusto. Por quê? Porque ele é justo. Tudo aquilo que é injusto será punido por Deus. Por quê? Porque Deus é justo. Para a igreja, ele diz: sede santos, como o Senhor, sou santo. Esta é a exigência de Deus. Então, a justiça dele demanda punição para tudo aquilo que é injusto. Quem é injusto? Injusto é todo aquele que comete pecado. E o que é pecado, pastor? É transgressão da lei de Deus. Pecado é a pessoa transgredir a lei de Deus. A Bíblia diz que não há nenhum justo. Eu vou falando e você vai lendo aqui o versículo. Romanos 3,10 diz que não há nem um justo. Se não há nenhum justo, todos são injustos. Só há um justo, que é Deus. Então quem é injusto? Todos os que cometem pecados. Romanos 3,23 diz: todos pecaram. Diga todos. Diga eu. Você. Todos nós. Todos os homens pecamos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha, não importa quão agradável a pessoa seja, não importa quão educada ela seja, não importa se ela é refinada, se ela é uma pessoa admirável, a Bíblia diz que o seu coração, ele é perverso. O coração do homem é perverso. Se ele ainda não nasceu de novo, não interessa as qualidades que ele tem, independente da religião que ele pratica, sua condição diante de Deus, moralmente, é de um pecador injusto. Logo, ele será julgado e punido por Deus. Então, na Bíblia está escrito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Qual é este significado? Qual é o significado desta palavra? Destituído. Destituído significa banido. Destituído significa expulso. Pergunte assim para você: eu banido? Eu expulso da presença de Deus?
aqueles que ainda estão em pecados, essa é uma verdade, que dói, mas é a realidade. Porque todo pecador não regenerado, aquele que ainda não nasceu de novo, ele está na mesma condição de Adão e Eva. Qual a condição de Adão e Eva? Quando Adão e Eva estavam no paraíso, e a Bíblia diz que ao pôr do sol, Deus ele vinha e ele falava face a face com aquele casal. Aquele casal era santo, aquele casal era puro. Eles não usavam vestimentas. Sabe por que eles não usavam vestimentas? Porque a glória de Deus, quando eles foram formados por Deus, que Deus soprou o sopro de vida nas suas narinas, Deus soprou também a glória dele naquele casal. E a luz que emanava da glória de Deus os encobria. Um olhava para outro e via a luz de Deus, havia a santidade de Deus. Mas a Bíblia diz que quando eles pecaram contra Deus, essa luz, ela foi removida, essa luz, ela foi retirada. A glória de Deus, a luz que emana da glória de Deus, foi retirada do casal. Quando foi retirada, depois que eles pecaram, eles olharam um para o outro e tiveram vergonha, porque eles viram a nudez, porque não tinha mais luz, porque eles estavam agora em trevas. E agora o homem em trevas, sem a glória de Deus, sem a luz de Deus, ele será banido da presença de Deus, ele será expulso da presença de Deus, porque não há lugar para o pecado aonde Deus habita. O Éden de Adão era uma espécie de habitação de Deus, era uma espécie de casa de Deus. Todos os dias Deus vinha na sua casa visitar os seus filhos. Mas depois que eles pecaram, eles não puderam mais ficar lá. Eles perderam a glória. E quando Paulo diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ele lembra da queda de Adão, ele lembra do pecado do homem. Esta é a condição do homem pecador diante de Deus. Por isso que Deus anuncia e diz que a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Está banido da presença de Deus por não ter a mesma natureza de Deus. Adão perdeu a natureza de Deus, ele não pôde mais permanecer ali naquele lugar de santidade. Adão perdeu a natureza de Deus, ele não pôde mais estar diante de Deus, porque a luz já não emanava da glória de Deus sobre a vida dele. Esta é a condição de todo o homem caído que está em trevas. Deus é justo, e o homem vivendo em trevas, ele é injusto diante de Deus. Por essa razão Deus pune o pecador, por causa do pecado. Ele trata e age de acordo com as normas e exigências da perfeição da sua natureza. O homem, quando foi criado, ele recebeu a natureza de Deus, mas quando ele pecou, ele perdeu essa natureza. E todos os que nasceram de Adão, os que descendem de Adão, eu e você, todas as gerações depois de Adão, nós herdamos esta natureza pecadora, pecaminosa, e nesta natureza nós não podemos agradar a Deus. Com esta natureza, meus irmãos, o homem não pode ir para o céu, amém? Quantos daqui querem ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu, mas enquanto estiver vivendo nessa natureza não pode ir, tem que ser transformada. Então é a respeito disso que Ezequiel ele vai falar, a respeito da condição do homem, a respeito do pecado. Agora vamos lá pro versículo 2. Ezequiel começa dizendo: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes,
e os dentes dos filhos se embotaram, ou seja, os pais pecaram e os filhos é quem levam as consequências? Não, Deus está dizendo não. Deus está dizendo aqui, Ezequiel está dizendo, e ele deixa bem claro que a responsabilidade é individual. Olha aqui para mim, a salvação é individual. Você tem que lutar pela sua salvação. Seu pai, a sua mãe, o seu tio, o seu pastor, o seu líder não pode lhe dar a salvação. A salvação é você que tem que lutar por ela. A salvação é individual, não é pelo fato da tua mãe estar na igreja, do teu pai, dos teus irmãos estar na igreja, serem salvos e você acha que você está salvo. Não, cada um tem que lutar por sua salvação. Então o Senhor deixa bem claro isso. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A condenação, a punição e a condenação são individuais, assim também como a salvação é individual. E aí ele vai apresentar então vários casos na prática para mostrar a questão do pecado, que é de responsabilidade pessoal, e que a salvação é individual. Vamos lá, versículo 5, a partir do versículo 5 ao versículo 9. Então ele fala aqui de um homem justo. O homem justo que cumpre a vontade de Deus, ele vive. O homem que é justo e que cumpre a vontade de Deus, ele será salvo. Olha aí que diz: sendo pois, a partir do versículo 5, sendo pois o homem justo e fazendo juízo e justiça, e aí ele vai citar vários pecados: não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel. Está falando aqui a respeito de idolatria, não sendo idólatra, não se envolvendo com idolatria, nem contaminando a mulher do seu próximo. Ele está falando aqui de adultério, do pecado de adultério. Ele está falando de pecados ligados à sexualidade, não se contaminando com a mulher do seu próximo, nem chegando a mulher na sua separação, nem chegando a mulher na sua menstruação. Olha como Deus é santo. Ele exige a santidade do homem, não só do homem que está na igreja, não só do servo de Deus, mas de todos. Você, meu querido visitante que está aqui nessa noite, saiba de uma coisa: que Deus exige a sua santidade. Igreja, Deus exige a sua santidade. A palavra de Deus é a maior regra de fé e a maior autoridade que existe. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é absoluta. Amém? A palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus é suficiente para dar a salvação ao homem. No versículo 7, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando. Ele fala a respeito de roubo. Não roubando, dando o seu pão ao faminto, dividindo com o próximo o seu alimento, a sua roupa, suprindo as necessidades dos necessitados, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com veste, não dando o seu dinheiro à usura. Tem muita gente que usa do seu dinheiro à usura, usa com bebida, usa com drogas, usa com prostituição, usa em coisas supérfluas. Interessante é que quando um grupo de pessoas faz um investimento justo com o seu dinheiro, quer contribuir com a obra de Deus, quer contribuir para o avanço da obra de Deus, para o avanço do evangelho, todo mundo mete pau, fala mal de pastor, fala mal de igreja. Mas olha que Deus está dizendo aqui, ó. Olha que Deus está denunciando este pecado, não dando o seu dinheiro à usura. E aí ninguém reclama daquele que gasta o seu dinheiro com bebidas, com drogas, em motéis, em prostituição,
Com dinheiro desses, ninguém liga. Mas olha o que Deus está denunciando: não dando o seu dinheiro à usura é pecado, desviando sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem. Quem age assim é um homem justo diante de Deus, andando nos meus estatutos. Estatutos é a palavra de Deus. Andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade. Aí ele conclui: o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Ou seja, em outras palavras, o tal homem, se ele fizer isto, ele será salvo. Ele não será condenado. Esse é o exemplo que ele dá. Aí ele vai para o segundo exemplo, a partir do versículo 10. O exemplo que o caso que ele mostra aqui, agora é o filho do justo. O filho do justo agora vai viver contrário a que o seu pai, ou seja, Deus deu aqui o perfil de um verdadeiro crente. Agora vamos lá para o filho do crente. Versículo 10. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, homicida, assassino, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, esses os quais eu li, mas antes, comer sobre os montes, idolatria, contaminar a mulher do seu próximo, prostituição de todas as formas, oprimir ao aflito e necessitado, e praticar roubos, e não tornar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos, e cometer abominação. Abominação para Deus é pecado. Deus é contra pornografia. Deus abomina fornicação, adultério, homossexualismo, lesbianismo, transexualismo. Isto é abominação para Deus. Isto é abominável. Olha que Deus está falando aqui. E cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais. Aí Deus pergunta, através do profeta Ezequiel: porventura viverá? Por acaso esse homem viverá? Por acaso o filho desse crente viverá? Por acaso o filho desse justo, que é salvo, ele é salvo, mas o filho dele viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá. O seu sangue, olha aí, ó, o seu sangue será sobre ele. Quando Deus fala aqui em viver e em morrer, quando ele fala certamente morrerá, ele não está falando da morte física, que logicamente todos os homens irão passar por ela. Deus está falando de punição. Deus está falando de condenação. Deus está dizendo que esse homem, ele vai morrer. Esse homem, ele será julgado. Esse homem, ele será condenado. E esse homem, ele irá para o inferno. É isso que Deus está falando. Quando ele diz certamente viverá, é que o homem justo, ele será justificado diante de Deus, e ele viverá eternamente no céu, ao lado de Deus. Mas aquele que morrer, que for condenado, que for julgado e condenado, ele irá passar a eternidade no inferno. É isso que Deus está dizendo aqui. E aí, a partir do versículo 14, ele nos mostra um outro caso. Agora é o neto do justo. O neto do justo, ele resolve fazer diferente do seu pai também. Olha aí no versículo 14. Eis que se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não cometer sobre os montes, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo,
e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, e der o seu pão ao faminto, e cobrir o nu com veste, desviar do aflito a mão, e não receber usura em demasia, e fizer os meus juízos, e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá, será salvo. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade, lá para o inferno. Mas dizeis, por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, ele repete de novo no 20, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Olha como Deus é justo. Se você for uma pessoa boa, se você for uma pessoa honesta, porque só ser bom e honesto também não adianta de nada. Você tem que nascer de novo. Você precisa se arrepender. Lá mais adiante eu vou falar sobre isso. Você precisa entregar a sua vida para Jesus para você ser salvo. Amém? Mas olha como Deus é justo. No versículo 21 ele diz: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Agora você entende porque as pessoas perguntam: pastor, por que tem que se converter? Para ser salvo. Porque se não se converter, se não for regenerado, se não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Amém? Então olha como Deus é justo. Deus é tão justo, meu querido, com você. Mas Deus é tão justo com você. Eu repito, Deus é tão justo com você, que você está aqui nesta noite para ouvir esta palavra, porque Ele enviou um atalaia até você, para anunciar o Evangelho, para te trazer para este lugar, para este ambiente onde é pregada a palavra de Deus, para você ouvir esta palavra. Deus é justo que Ele envia atalaias, para avisar acerca da gravidade do homem. Vamos agora voltar um pouco mais. Vamos no capítulo 3 deste mesmo livro do profeta Ezequiel. Olha o papel do sentinela. O que era o sentinela ou atalaia? Era o vigia. No contexto do Novo Testamento, ele ficava numa torre, seja nas plantações, para guardar, vigiar a fazenda, ou fosse nas guarnições dos exércitos das nações de antigamente. E hoje também usa-se isso nas guarnições militares. Está lá o sentinela de serviço. Ele está numa posição estratégia. Ele está vendo mais que os outros. Ele está vendo o perigo, quando o perigo vem. E quando o perigo vem, a missão dele é alertar os outros quanto ao perigo. A igreja está nesta posição de vigia, de sentinela, de atalaia, para avisar o mundo acerca do perigo que eles estão enfrentando. E este perigo é isso que eu estou falando: o pecado. O maior perigo na vida do homem é o pecado. É o seu pecado. Porque o pecado pode levá-lo à perdição eterna. Então vamos lá, Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte. Deus avisa para o profeta, e o profeta comunica ao povo acerca do seu pecado.
Ele diz, preste atenção, quem é o ímpio? A Bíblia fala muito em ímpio. O que é o ímpio? Aquele que pratica impiedade, é aquele que pratica pecado. O ímpio é aquele que ainda não entregou a sua vida para Jesus, é aquele que ainda não se arrependeu dos seus pecados e vive dissolutamente nesta vida. Então, vamos lá. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue, o sangue do ímpio, o sangue é vida. O sangue significa vida. Mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, eu estou te avisando. Amém? Eu estou te avisando. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrastes a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça, agora é para desviado. Agora é com desviado. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, preste atenção, e eu puser, Deus está dizendo, e eu puser diante dele um tropeço, Deus coloca tropeços na vida do desviado. E eu colocar diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticaram não virão em memória. Ou seja, tudo aquilo que ele fez, ele tocou na igreja, ele orou, ele evangelizou, ele ganhou almas, ele falou em línguas, ele fez tudo na igreja. Se desviou, meu querido, Deus vai esquecer de tudo o que ele fez. Tudo que ele fez não valerá para salvar a sua alma. Então, não avisando tu no seu pecado ele morrerá. E suas justiças que praticaram não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, meu irmão, não peque. Não peque. É terrível. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Meus queridos, pelo fato do pecado trazer consequências terríveis na vida do pecador, Ezequiel nos ensina a respeito da importância de nos preocuparmos com os outros, tentando resgatar os pecadores. Nós nos preocupamos com você, e é por isso que você está aqui nesta noite, para ouvir esta palavra. Porque a vontade de Deus é que você seja salvo. Então Deus falou da missão do atalaia. Deus falou da missão dos pregadores. E ele usa algumas situações. Ele diz, se não avisar, se você que conhece a palavra, se você que já foi perdoado, já nasceu de novo, já foi renovado pelo Senhor, foi regenerado pelo Senhor, se você que conhece a palavra de Deus, conhece a vontade de Deus, se você não avisar o pecador, se o crente não avisar o perverso acerca do seu pecado, da necessidade dele se converter, acontece duas coisas. O pecador morre no pecado, certo? E o crente se torna culpado por não tê-lo avisado. Por isso que Paulo diz, ai de mim, se eu não pregar o evangelho, porque isso é obrigação de todo crente. E aí o que acontece? Se ele avisar o pecador, se o crente avisar, se o discípulo de Jesus avisar o perverso acerca do seu pecado, evangelizar a pessoa, também acontece duas coisas. Primeira, se
se o pecador persistir no seu pecado, se ele não quiser se converter, ele será condenado. Ele vai morrer. Ele será julgado. Ele receberá a punição de Deus eternamente, no pior lugar, no inferno. O inferno é uma realidade. Então, se você ouvir a mensagem e não quiser se converter, meu querido, você será condenado. Mas o crente fica sem culpa, porque ele cumpriu a sua responsabilidade. E a responsabilidade do crente é o quê? Pregar o evangelho. Agora vamos para o desviado. Se o crente não avisar aquele que era considerado justo para Deus, mas que se desviou da verdade, abandonou a igreja, não lê mais a Bíblia, não ora mais, abandonou a igreja, está num mundão de pecado, o que acontece? Se ele se desviar do caminho de Deus, e o crente não alertá-lo acerca do seu pecado, também acontece duas coisas. O desviado será condenado igualmente o ímpio. E o crente se torna culpado por não tê-lo avisado. Por isso que Paulo diz: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Agora, se ele avisar o justo, se o crente avisar o justo, para ele não se desviar, para ele voltar para Cristo, para ele se arrepender dos seus pecados, os resultados serão positivos para os dois. Porque o justo, ele não será punido, e o crente é salvo por cumprir o seu dever. Está vendo como Deus é justo? Está vendo como Deus é justo? Tanto para os perdidos, quanto para os cristãos. Então, tudo isso que eu falei, fala da justiça de Deus. Meu querido, não tem. Deus será justo ao mandar o homem para o inferno. Se você que está aqui nesta noite for para o inferno, a culpa toda será unicamente sua. A responsabilidade será unicamente sua, porque você já ouviu o evangelho. Saiba que a vontade de Deus é que você seja salvo, amém? Todos estão entendendo? Amém. Vamos lá. O segundo ponto que o profeta Ezequiel fala, no capítulo 18, é a respeito do julgamento de Deus. Olha o que diz o versículo 30. Portanto, o Senhor diz: portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos. Eu vos julgarei, diga, Deus vai me julgar. Conforme os meus caminhos, conforme as minhas obras, conforme tudo que eu fiz, Deus vai julgar. O apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala, no capítulo 17, no versículo 31 de Atos dos Apóstolos, falando a respeito de salvação e de julgamento de Deus, ele diz que Deus tem determinado um dia, Deus já determinou um dia, em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, Jesus. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Um dia, Jesus julgará toda a humanidade. Cada um prestará conta dos seus atos. Então a justiça de Deus demanda que Ele julgue e condene a todos os que pecaram. Deus julgará todos os homens por causa dos seus pecados. Não ache que haverá jeitinho brasileiro, que para Deus não há jeitinho brasileiro. Ninguém escapará do juízo de Deus. Deus tem toda a eternidade para julgar o homem. Ninguém escapará do juízo de Deus. Quando será esse julgamento, pastor? Esse julgamento se dará depois da morte. Hebreus 9:27 está escrito: aos homens está ordenado a morrerem uma vez. Olha o que diz a Bíblia. Aos homens está ordenado a morrerem uma vez, meus irmãos.
Não existe reencarnação. Não existe reencarnação. Não existe nem um outro estado intermediário onde a alma do homem ela será purificada. Não existe purgatório. Não existe reencarnação. O homem morreu. A pessoa morre. Depois da morte, dá-se o juízo. Então é preocupante a pessoa morrer sem salvação. Ela será julgada por Deus. Porque depois da morte, dá-se o juízo. Todos os homens irão morrer. E estarão diante de Deus. Para serem julgados por todos os seus atos, por todos os seus pecados. Deixa eu lhe perguntar. Hipoteticamente. Se você morresse hoje. Você estaria preparado para o julgamento de Deus? Supostamente, se você morresse hoje, se você chegasse diante de Deus, Ele chamasse pelo teu nome, e Ele perguntasse: fulano, por que você acha que eu devo deixá-lo entrar no meu céu? O que você responderia para Deus? É muito perturbadora essa pergunta, né? Mas é uma realidade. E aí, pastor, o que fazer? O que fazer para eu resolver a questão dos meus pecados? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quantas vezes você acha que a pessoa ela peca no dia? Quantas vezes você acha que você peca durante o dia? Pastor, 15, 20, não sei, muitos pecados. Pensamento, palavras, ações, omissões, ok. Fazer o seguinte contigo. Vamos supor que cada pessoa, que você peque durante 3 vezes no dia. Impossível a pessoa pecar 3 vezes no dia. Quantas vezes? Diga 3. 3 vezes. Durante um mês, quantos pecados você terá praticado? Quantos pecados? 90 pecados. Durante um ano, 12 meses, você não resolveu a questão dos seus pecados. Durante 12 meses você viveu o ano todo pecando. Final do ano, você vai fazer um balanço. Quantos pecados? 1080 pecados. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o número inteiro. Vamos reduzir para 1000. Vamos baixar para 1000. 1000 pecados. 1000 pecados por ano. Meu querido, quantos anos você tem? Pastor, eu tenho 40 anos. 40.000 pecados. Pastor, eu tenho 50 anos. 50.000 pecados. Pastor, eu tenho 60 anos de idade. Sobre você estão 60.000 pecados. E deixa eu te dizer mais. Um pecado, um só. Diga, um pecado levará o homem para o inferno. Um só. O que você fará para resolver essa multidão de pecados que pesam sobre você? Pastor, o que eu devo fazer? O homem só pode fazer uma coisa: recorrer à misericórdia de Deus, clamar pela misericórdia de Deus. A única maneira, a única coisa de se justificar diante de Deus é se arrependendo dos seus pecados, clamando pela misericórdia. A misericórdia de Deus significa o homem não receber a punição que ele merece, se ele se arrepender dos seus pecados. Deus é justo em mandar você para o inferno com esse monte de pecados? Sim ou não? Sim ou não? É justo. Agora, se você se arrepender dos seus pecados, de 40.000 pecados, 50.000 pecados, dependendo da sua idade, 20.000 pecados, se você se arrepender, Deus vai entrar com a misericórdia. Misericórdia significa você não receber
aquilo que você merece ser punido por Deus, mas porque você se arrependeu dos seus pecados, clamando por Jesus, Ele entra com misericórdia e Ele te salva pela graça. Graça significa você receber aquilo que você não merece. O homem não merece ser salvo. A salvação é um dom de Deus. Deus entra com graça para salvar o homem. Vamos ver a misericórdia de Deus em Ezequiel. Nós encontramos também a misericórdia de Deus em Ezequiel. Olha o convite para o arrependimento. Deus diz: vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões. Deus faz um convite para o homem: vinde. Ele está chamando: venham a mim. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões. A misericórdia de Deus, o maior sinal, a maior evidência da misericórdia de Deus foi enviando o seu próprio Filho Jesus para resolver essa questão tão grave que é o pecado. Nada neste mundo, nada nessa terra, nada que os cientistas possam fazer pode solucionar a questão do pecado. Somente Deus pode solucionar a questão do pecado. Ele se doou, Ele deu o próprio Filho. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo são as pessoas, eu, você, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Você deve aplaudir Jesus, porque Ele se doou por mim e por você. Alguns dizem: não, pastor, errado, Deus não mandará ninguém para o inferno, porque Deus ama o homem. Certo, está certo, Deus ama o homem. Mas nesse mesmo versículo você vê o amor e a severidade de Deus. Você vê o amor e a justiça de Deus, porque Deus amou o mundo, fala de amor, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Você daria seu filho para morrer por alguém? Você daria o seu único filho para morrer por alguém que é injusto, que é pecador? Eu acredito que você não daria seu filho para morrer por alguém que fosse justo, inocente. Imagina um pecador. Mas Deus fez isso. Ele demonstrou seu amor. Aqui nós aprendemos sobre o amor de Deus. Para que todo aquele que nele crê não, se não crê, o que acontecerá? Perecerá. Aqui fala de julgamento de Deus, aqui fala de severidade de Deus, aqui fala de justiça de Deus. Deus é amor, mas Deus também é justo, porque Ele deu o próprio Filho dele para morrer pelo homem, e o homem não reconhece isso, e o homem não quer reconhecer. Ok, Jesus morreu por todos, certo? Por toda a humanidade. Agora eu pergunto: todos serão salvos? Não. Quem será salvo? Todo aquele que nele crê. Somente aqueles que nele crê e se arrependerem dos seus pecados. O que é que nós aprendemos aqui? Que a própria pessoa quem decide. É você quem decide mudar. É você quem decide mudar. Como mudar, pastor? Se arrependendo dos seus pecados. Olha o versículo 30, lá de Ezequiel. Porquanto o Senhor diz: eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Como mudar? Se arrependendo. Deus diz: convertei-vos, pois, e vivei. Se você se converter, se você se arrepender, entregar sua vida para Jesus, você viverá.
você não morrerá. O pecador que se arrepende, ou o perverso, seja lá qual for o homem, o seu grau de pecaminosidade, se ele se converter, deixando de viver em pecados, Deus perdoará os seus pecados e ele será salvo. Não será condenado. Mas se ele insistir em viver no pecado, ele será condenado. Exatamente o que Deus quer é que o homem se arrependa e se converta. No 23 ele diz: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová: não desejo, antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. A vontade de Deus é que o homem se converta. A vontade de Deus é que o homem se arrependa. E a mensagem mais urgente, meus irmãos, desses dias para o homem pecador, é a mensagem do arrependimento. Por que é necessário o arrependimento? Por que o homem precisa se arrepender? Porque ele dará contas a Deus. Em primeiro lugar, ele dará contas a Deus. Porque nós não podemos enfrentar o futuro sem liquidarmos o passado. Você não pode enfrentar o futuro com 40 mil pecados. Você não pode enfrentar o futuro com 20 mil pecados. Você precisa se arrepender. Porque o poder do pecado no homem aumentará se não for severamente reprovado. Se você não reprovar o pecado na sua vida hoje, daqui a um ano, se você tem 20 anos, não será mais 20 mil. Será 21. Lembra que nós colocamos 3 pecados diários. Não existe. Não existe. Acrescente mais 10. Pastor, tenho 50 anos, 500 mil pecados. Pastor, tenho 20 anos, 200 mil pecados. Você quer enfrentar o futuro com esses pecados todos? Quer? Deus julgará. Deus, ele está esperando você se arrepender. Está escrito na palavra que o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque você ainda não se converteu. Porque você ainda não se arrependeu. Se arrependa logo. Se arrependa logo. Porque Deus quer que todos, em todos os lugares do mundo, todas as pessoas se arrependam. Atos 17:30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados. A única forma do homem se livrar dos seus pecados é se arrependendo e recebendo a Jesus como Senhor e Salvador. Jesus, o próprio Jesus diz, João diz, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, ele diz, falando a respeito de Jesus, ele diz: Ele veio para o seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Meu amigo, só é filho de Deus quem se converte a Jesus. Se ainda não se converteu a Jesus, é criatura. Filho vive na casa do Pai. Criatura será julgada e punida. Pastor, o que significa receber a Cristo como Senhor e Salvador? Arrepender dos seus pecados, confiar somente em Jesus. Ele não manda confiar em Maria, em Benedito, em João, em Tomé. Ele manda confiar somente em Jesus. Receber Jesus como Senhor e Salvador significa reconhecer que Jesus é o Senhor. Senhor significa dono. Ele quer ser o teu dono.
Talvez você seja o dono da sua vida, mas Ele quer ser o seu dono. E o servo faz a vontade do seu Senhor. Para eu ser salvo, eu tenho que fazer a vontade de Deus, amém? Então vamos lá. É vontade de Deus que eu beba? Não. Então, se não é vontade de Deus que eu beba, eu tenho que parar de beber. É vontade de Deus que eu use droga? Não. Então eu tenho que parar de usar drogas. É vontade de Deus que eu me prostitua, que eu viva na prostituição? Não. Então eu tenho que parar com essa vida. É vontade de Deus que eu viva roubando? Não. Então eu tenho que parar de roubar. É vontade de Deus que eu viva mentindo? Viva na farra? Na algazarra? Não, então tem que parar com tudo isso. É vontade de Deus que eu me converta? Então eu tenho que me converter. É vontade de Deus que eu frequente a igreja? Então eu tenho que vir para a igreja. É vontade de Deus que eu mude de vida? Então eu tenho que mudar de vida. Isso é crer em Jesus e se arrepender. É vontade de Deus que eu me alimente diariamente da palavra? Então eu tenho que fazer isso. Senão eu não estou salvo. Reconhecer que Jesus é o Deus vivo e ressurreto. Se Ele está vivo, se Ele é Deus vivo e ressurreto, isso significa que Ele vê tudo que eu faço, que Ele sabe, conhece os meus pensamentos. Então eu não tenho para onde eu fugir. O salmista diz que se ele for para as profundezas, Deus está lá. Se ele for para as mais altas alturas, Deus está lá. Meu querido, não tem para onde fugir de Deus. Ou o homem se converte, ou ele vai ser punido, viverá eternamente. Receber a Cristo significa que eu tenho que crer o que diz na palavra. Na verdade eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Você crê em Cristo? Amém? Então, meus irmãos, o pecado é fatalmente perigoso. Porém, a palavra de Deus é viva, eficaz. Ela tem poder de atingir o âmago do coração, da alma da pessoa e transformá-la se ela quiser. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Olha, desde quando você entrou aqui, Ele começou a bater na porta do teu coração querendo entrar. Basta você abrir para Ele. Meus irmãos, o homem, ele pode viver sem Deus. Muitos de vocês estão vivendo sem Deus. Muitos de vocês não estão dependendo de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você pode viver sem Ele, mas será uma fatalidade você morrer sem Ele. Porque a Bíblia diz: na verdade eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Mas se vocês não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Se você morrer sem Deus, você vai ser o homem, a mulher mais miserável. Porque você vai se arrepender pela oportunidade, das oportunidades que Deus te deu de você se arrepender dos seus pecados. Porque a salvação é para aqui ou agora. É para hoje e para agora. A salvação é para vivos. Depois que a pessoa morre, não existe mais salvação. Depois que a pessoa morre, vem o juízo. Ela vai ser julgada. Não adianta mais depois que morrer. Jesus me perdoe. Porque é um arrependimento tardio. Não tem mais jeito. Então se arrependa hoje. Cada pessoa, ela é responsável por sua vida, pela sua salvação. Cada pessoa é responsável por escolher onde ela passará a eternidade. Onde você passará a eternidade? Há somente dois lugares: ou no céu, vivendo a eternidade, ou no inferno, sofrendo a punição eterna.